Caio, o pão nosso de cada dia da oração do Pai Nosso é o próprio Cristo? Pois não é Ele o pão da vida? O pão nosso de cada dia é o pão mesmo nosso de cada dia. É o rango. Cristo é o pão da vida, mas naquela oração é o pão nosso de cada dia. Não é o Cristo nosso de hoje nos dá de novo, Senhor. Isso é um Jesus que a gente tem que comer todo dia, se não tem fome. Não, meu filho. É igual a água viva. A mulher disse, dá-me sempre dessa água para que eu não precise mais ter sede. Jesus disse, então a água não é desse poço. Desse você tem que pedir todo dia. A água nossa de cada dia nos dá hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus é o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome e sede para sempre. Não deu para entender, meus amores. Não. O pão nosso de cada dia é o pão nosso, do mundo. Pão que todo mundo precisa para viver, é comida. O alimento nosso de cada dia nos dá hoje. Que pão é uma simbolização universal de comida. Vamos. Caio, por que a Bíblia relata que era samaritano, o único leproso que voltou dos 10 que Jesus curou? Rapaz, sabe qual é Até o problema? Jesus Desculpa, disse... da pergunta anterior. A do pão? Ah, tá. É esse alegorismo. Tudo para os caras tem que ser alegórico. É porque ele fala, o pão da vida não é Jesus? Aí pronto, porque aí Jesus pronto, é o pão da vida, ninguém come mais pão. Aí confundiu, cara. E não pede mais a Deus o pão nosso. Não é meu, é nosso. O que implica numa consciência social de que todo mundo precisa comer. Quando eu faço essa oração, o pão nosso, eu estou dizendo que a fome dos outros é igual a minha e que a minha fome é igual a dos outros. E o que eu preciso é idêntico ao que todo mundo precisa. Essa oração é uma oração também de consciência, empatia, solidariedade e justiça social. O pão é nosso, não é? Dá-me pão hoje, a mim, Senhor. É o pão de todos, dá-nos hoje. E é comida. Cristo não precisa dessa alegoria. Ele em si diz, eu sou o pão da vida. Ele diz quando ele é. E quando ele multiplica pães na Galileia, ele não está fazendo isso como ilustração de como ele pode se multiplicar. Meu Deus, ele se multiplica no coração de todos os seres da existência. Isso aí já passou, é uma página virada. O que ele está ensinando ali é que da economia, a economia solidária, sob justiça e bênção de Deus, produz milagre para alimento de todos. Vamos lá, você estava lendo já uma outra carta e eu ainda voltei à primeira, porque são basicalidades que vocês não podem deixar de compreender. Por que as pessoas subjetivizam essa tanto? Mania de querer encontrar mistério na Bíblia. Jesus é um cara muito direto. Esse cabalismo que habita a mente das pessoas. Parece que tudo tem códigos. Códigos da Aí vida. Vocês procuram os códigos e não veem o pão. Ficam procurando os códigos e caem no buraco sem entender nada. É por isso que quem não lê a Escritura, tendo Jesus como chave hermenêutica, vai cair na hermenêutica alegorista, na hermenêutica fantasiosa, na hermenêutica sistematizante, vai em qualquer coisa, menos no que é verdade. Ixi. Vai lá, brother. Tá. Caio, por que a Bíblia relata que era samaritano, o único leproso que voltou dos 10 que Jesus curou? Porque o samaritano era o LGBT e sopa de letrinhas daquela sociedade. O samaritano era o ser mais repudiado daquela sociedade. O samaritano era objeto de todas as raivas. Ódios religiosos, ódios supremacistas judaicos, etnicistas de superioridade, porque os judeus foram para o exílio em Babilônia e não se misturaram, voltaram judeus impolutos geneticamente, embora tenham feito toda sorte de assimilações, algumas até excelentes.
Os samaritanos que decorriam do reino do norte de Israel, quando foram levados para o seu exílio, algum tempo antes, no reino norte de Israel foi levado para exílio antes do reino de Judá, de Jerusalém. Então os samaritanos, a capital do reino norte de Israel era Samaria, muitas vezes foi Samaria. Então os samaritanos acabaram dando nome àquela categoria de israelitas que habitavam as 10 tribos, as tribos do reino do norte, que acabaram, depois do exílio, sendo colocados num pacote, todos os que foram levados naquele exílio e que se misturaram com outros povos e depois voltaram, passaram a ser chamados pela alcunha de samaritanos, de maneira negativa e pejorativa. Então, samaritano era uma designação para dizer os misturados, os vira-latas, os que deixaram Deus, deixaram Jerusalém como centro de culto, criaram um culto paralelo, se misturaram, se miscigenaram. Então, para uma cultura monolítica e supremacista, e fóbica e intolerante como a dos judeus dos dias de Jesus, era uma cultura altamente intolerante e radicalista dos religiosos, os samaritanos eram os seres mais desprezíveis, até mais desprezíveis que os romanos. Eram os samaritanos. Então o que Jesus fez? Jesus elegeu o cara mais desprezível daquela sociedade e disse: o homem grato no meio de vocês é um samaritano, porque eu curei 10. 9 eram israelitas, só tinha um samaritano e foi o único que voltou para me agradecer. É aquela velha história da Santa Corja que levanta e anda. É a mesma história. O samaritano era corja. Como por exemplo na parábola, na história do bom samaritano, assim chamado. Sim. O que Jesus fez? Ele pegou o cara mais odiado pela sociedade religiosa judaica e disse que no caminho entre o templo de Jerusalém e Jericó, o cara bom não era o sacerdote que se desviava dos pobres e só queria fazer culto para rico, não era o levita que estava ali com uma obediência subserviente ao estilo de vida determinado pelo sacerdote superior a ele, que também se desvia do pobre e do caído. É o samaritano, considerado herege, que pensa diferente, que cultua em outro lugar, que tem já outros costumes, que se misturou com tudo. Jesus pega e faz essa afronta. Porque mencionar samaritanos positivamente no Evangelho é uma afronta para todos os judeus. Nossa! Assim como quando eu disse aqui que o Chico Xavier, conquanto eu não concordasse com a doutrina dele, com nada dele, com coisa nenhuma daquelas práticas espirituais, mas eu o reconhecia como um homem bom, você viu como o povo ficou doido aí. Isso já tem, quando ele morreu, tem o quê? 8, 10 anos? Por aí. Ficam loucos. Quando eu digo qualquer outra coisa, são tão fanáticos. Só que comigo não pega, né? Eu saí dessa porcaria. Eu falo o que eu queira. Mas eles ficam doidos. Porque eles não suportam, não é a minha, é Jesus. Eu uso a mesma categoria de Jesus e faço os aplicativos com os seres correspondentes do nosso tempo e eles surtam. Eles surtam. Sim, Caio. Quem é o samaritano? Quem é o samaritano leproso desses dias? Já foi o aidético, é o gay, dependendo do ambiente, é o homoafetivo, o LGBT, ou isso. São os grandes samaritanos e leprosos dos religiosos. O Chico, né? O Chico, Xavier, ou qualquer outro. O candomblé, que eles invadiram templos e quebraram tudo. Aí o Kleber foi lá com aquela pastora luterana levar o dinheiro para a reconstrução, quase apedrejaram. Do ponto de vista digital, fizeram um grande apedrejamento ao Kleber. Então, gente, é esse o significado.
E vocês é que não entenderam que esses significados do Evangelho são todos contra a intolerância, o preconceito, o juízo, a discriminação, o supremacismo horrendo, nojento e diabólico de muitos de vocês. Vamos lá.